Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai entender por que neste momento tem 100% de probabilidade de uma recessão com inflação alta nos Estados Unidos. Como isso vai acontecer e como isso vai impactar a sua vida. Quer saber? Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então chega tascando esse like aí no vídeo. E é importante que você também se inscreva no canal, você que está vindo aqui só assiste, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, é importante que você faça esse canal crescer. É o único canal independente de economia do Brasil, você não vê aqui uma propaganda de um banco, de uma corretora. Então ajude este canal se inscrevendo no botãozinho aqui embaixo. Foi lá, deu like, se inscreveu. Vamos falar então sobre economia, né? Já que esse é o papo. Vamos falar sobre os Estados Unidos. Semana passada saiu a inflação do mês de setembro. E ela assustou os mercados porque, novamente, ela veio acima do esperado e os mercados, no primeiro momento, chegaram a recuar forte. Por quê? A inflação mais alta para o mercado significa que o Banco Central americano, que o Fed, vai subir juros para combater. Então, a aposta de uma alta de juros de 75 pontos na reunião de novembro, né, de 0,75%, chegou aí a um patamar muito alto, então muita gente já está considerando isso como uma coisa quase que provável que vai acontecer. E normalmente é o que acontece, o Fed não costuma fugir muito da estimativa do mercado. O Fed não gosta de surpreender o mercado, tanto que, vamos lembrar, quando o Fed trouxe essa alta de juros de 75 pontos pela primeira vez, ele deixou vazar isso na grande mídia, saiu no New York Times, nos Estados Unidos, alguns dias antes. Então o mercado começou a cair na repercussão desse fato, só no boato, né? E quando a reunião de fato chegou e confirmou esse boato, o mercado já tinha precificado. Então o Fed não gosta de jogar contra o mercado, né? Tá sempre jogando a favor nesse sentido. E essas apostas é que fazem o mercado continuar a cair. A gente vê o ouro e a prata recuarem novamente, outras commodities também caindo, e isso porque há a fuga ou o investimento, a migração de investimento dos investidores para o dólar americano. E esse processo ele se repete todos os meses. Todos os meses, os mesmos analistas falam que a inflação fez o pico, que a gente deve ver uma queda na inflação, que os juros vão começar a cair, é hora de comprar o mercado de ações, e aí vem a notícia que surpreende o mercado e o processo se repete. O mês seguinte, a mesma coisa, agora vai ser diferente, agora a inflação vai ser controlada, olha, o petróleo está caindo agora, isso simboliza aí que vamos ter uma inflação mais baixa, e aí a inflação vem e surpreende negativamente, e esse ciclo se repete. E os investidores, ao invés de buscar proteção em ativos anti-inflacionários, como o ouro e a prata, buscam proteção no dólar. É por isso que esse índice DXY, que mede o dólar nessa cesta de moedas, com as 6 moedas fortes do mundo, continua subindo, né? Essa situação em que os investidores acreditam que o Fed vai ser capaz de controlar a inflação. Então eu não vou investir em ativos anti-inflacionários, eu vou comprar o dólar, porque com a alta de juros o dólar vai se fortalecer, né? E quem pensa assim está se enganando gigantemente. Vamos falar aí do Reino Unido, né? Essa situação que está acontecendo no Reino Unido, a política fiscal acabou mudando. Assumiu Jeremy Hunt, o novo chanceler lá de economia, né? Que mudou e alterou totalmente os planos de redução de impostos que havia sido colocado algumas semanas atrás, também encerrou de vez aquele programa de impressão de moeda, de compra no mercado de gilts, né, que estava ajudando os fundos de pensão na Inglaterra. Agora quem vai pagar pela alta dos preços
de energia é o consumidor inglês, o governo não vai mais subsidiar isso, nem cortando a arrecadação de impostos, e o mercado até gostou do que ouviu, e a gente teve um dia de alta na divulgação desse fato, né? E os investidores passam então a comprar o dólar em detrimento da libra. Isso acontece no euro também. Agora, com a situação de eleições no Brasil, tem muita gente que compra dólar também por proteção, e várias dessas economias que eu comentei aqui, o Reino Unido, o Brasil, estão em situação econômica melhor do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como eu disse no último vídeo, chegaram ao endividamento de 31 trilhões de dólares, meu amigo. 31 trilhões de dólares, e esse último trilhão aí subiu em apenas 8 meses. Impressionante, 8 meses para subir o endividamento em 1 trilhão, e esse ritmo acelerado deve levar em breve, daqui a 2, 3 anos, esse endividamento a 40 trilhões. Então é uma dívida que chega a 130% do PIB dos Estados Unidos. Tudo que o país produz não consegue pagar esse endividamento, né? E a situação é muito feia. É claro que os Estados Unidos não têm a capacidade de pagar essa dívida. E claro que vai ter calote, mas nenhum governante, nenhum político, o governo dos Estados Unidos não vai assumir isso publicamente. Olha, vamos dar calote, como a Argentina fala. Não vamos conseguir cumprir com os nossos compromissos. Não. O que vai acontecer é que o Banco Central americano vai sempre manter juros baixos para que o governo americano continue rolando essa dívida pagando somente os juros. Só que estávamos falando aí de juros de 0%, até 2% nos últimos 12 anos, né? Nos últimos 14 anos, para ser preciso. Então, o endividamento não fica tão alto, o custo dessa dívida. O governo paga aí 2% ao ano, tá razoavelmente saudável, podemos dizer assim. A gente pode continuar gastando, continuar se endividando, continuar aumentando esse endividamento e paga apenas os juros. Dá essa satisfação aí. Mas quando tem a inflação, né, esse cenário de pressão inflacionária que estamos vendo agora, o Banco Central americano tenta mostrar força subindo os juros. E sobe também os juros da dívida do Estado americano. E olha, os juros vão ficando aí cada vez mais pesados. Então, faz esse cálculo comigo. Imagina se hoje tem a inflação aí de 8%, o Banco Central americano, tentando combater isso, chegasse com os juros do país a 10%. Imagina o governo americano pagar aí 10% ao ano de um endividamento de 31 trilhões, seria mais de 3 trilhões só de juros dessa dívida ao ano, uma coisa realmente insustentável. Então, para a manutenção desse sistema, né, para a manutenção desse blefe de que vamos continuar honrando nossos compromissos, é preciso que os juros estejam mais baixos. E é um dos motivos que eu venho confirmando aqui e na minha comunidade, na Liga Lion, que o Fed não vai conseguir controlar a inflação. E a gente vai falar agora de recessão. E para falar de recessão com inflação, eu peço que você tasque esse like aí no vídeo. Vamos dar essa pausa para você tascar esse like aí. Quanto mais likes, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo, mais engajamento vamos ter. Então, por favor, tasca o like aí no vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam estar preparados para essa verdade. E também, para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, um canal independente, que fala sobre economia, e vai aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve. Vamos então falar sobre essa situação de recessão, né? Hoje saiu aí uma análise da Bloomberg, daquele grande canal, Portal Financeiro dos Estados Unidos, mostrando que hoje há uma probabilidade de 100% de recessão nos Estados Unidos. E nesse final de semana, o Biden estava aí numa sorveteria chupando ali um sorvete, né? Coisa bem feia de se ver, aquele velhinho chupando aquele sorvete ali, né? Com aquelas roupas esportivas que o Biden gosta de usar. E o repórter perguntou sobre como anda a economia americana, né? A gente está vendo aí recessão. Recessão? Não há indicadores sobre isso, não há. A economia está forte pra caramba, não tem esse risco. E, como a gente vê, a Bloomberg já dá esse status aí de 100% de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Recessão com inflação alta, porque, como eu disse na primeira parte, o Banco Central não vai ser capaz de controlar a inflação sem
arrebentar com a economia. Eu falei aqui sobre a dívida do Estado, né? Mas a dívida de empresas privadas e de consumidores também é gigante, né? Vamos lembrar que essa política de impressão de moeda e juros baixos incentivou os consumidores americanos a se endividarem. Hoje tem muita gente endividada nos Estados Unidos, parece o Brasil, cara. Muita gente pagando, continua consumindo com o cartão de crédito, criando dívidas no cartão de crédito. Então, há várias famílias super endividadas nos Estados Unidos nesse momento. Imagina se esses juros continuar subindo, quanto isso vai impactar a vida dessas pessoas, já que a inflação continua alta. Você está com custo de vida elevado e continua se endividando com juros subindo. Essa é a estagflação. As empresas vão ter o custo elevado da inflação, vão ter que desfazer de mão de obra, então vai ter pessoas perdendo emprego, infelizmente. A gente vai ver a economia enfraquecer, e esse enfraquecimento da economia não significa que o custo vai cair. A inflação ela vai continuar elevada. E esse é o cenário de estagflação, né? Que os Estados Unidos, infelizmente, caminha para essa direção. E o que estamos assistindo agora, neste atual momento, é um show, um teatro do Banco Central americano fingindo que pode combater a inflação, jogando palavras duras todos os meses, quando chega aquela reunião monetária. A nossa prioridade é combater a inflação, e mantém um juros lá embaixo, com a inflação lá em cima, o que não vai fechar a conta, né? Você não consegue combater uma inflação de 8 com juros de 3, e não vai chegar nem a metade disso, né? Já tem essa projeção do juros chegar acima de 4%. Em algum momento, esses juros vão chegar a níveis tão altos que vai começar a impactar empresas maiores, vai começar a impactar setores. Tem setores importantes como o setor imobiliário americano, aquele mesmo da crise de 2008. Esse setor aí também, a gente viu casas novas subirem 30%, 40% aí da pandemia para cá. Muita gente fez aí a prestação da casa própria, lá nos Estados Unidos como no Brasil também compram com crédito, né? E tem muita gente que está com taxa fixada, mas mesmo com taxa fixada, né, aquela que você paga a mesma prestação, e o banco que fixou essa taxa está tomando um baita prejuízo com essa inflação atual, né? Está vendo o seu custo de vida elevado. O cara pagou caro pela casa e o custo de vida está cada vez maior. E a possibilidade dele não conseguir honrar esses compromissos é muito grande, de ele começar a não conseguir pagar o financiamento dessa casa, né? Olha a situação aí. E quem tem taxa ajustada, né? Quem conseguiu pegar esse financiamento com essa taxa que é ajustada pelos juros, olha agora. A inflação subindo, o custo de vida subindo e o juros subindo. Então, esse financiamento mês a mês está cada vez mais alto. Uma alta recente aí dos juros de 2% para 4%, né, que o Fed pretende em alguns meses, 3, 4 meses, significa 100% de alta no financiamento, né, na prestação desse cara que está pagando esse financiamento. E o cara já está sendo impactado por uma alta de preços. Surreal, né? Surreal. Olha esse cenário aí. Olha como há essa possibilidade também de uma forte queda do preço das casas, né? Nos Estados Unidos. E a coisa é bem grave, né? O Peter Schiff, economista importante, que eu sempre comento aqui nos canais, ele trouxe uma relação bem interessante que a Pepsi recentemente trouxe aí o balanço da empresa, e anunciou que no último ano a Pepsi teve um custo, né, elevado em 17%. É aquilo que eu venho falando para você aqui, o Peter Schiff também comenta sobre isso, né? A inflação real dos Estados Unidos ela é muito maior do que os 8% que estão sendo colocados agora. Ela é praticamente o dobro disso, né? Lá na década de 90, essa metodologia ela foi alterada. A inflação americana não ficava em níveis tão baixos como a gente viu aí na última década. Ela ficava sempre em níveis maiores, 4%, 5% em média. Mas como a inflação só subia naquele período, o método de cálculo foi alterado para quê? Para mostrar que os números estão mais baixos, para beneficiar o governo, né? Então, o custo da Pepsi, esse custo de 17% que está sendo repassado para o consumidor, e o consumidor americano realmente compra bastante Pepsi lá, né? É uma coisa do dia a dia do americano médio. Cara, olha isso.
o custo realmente do dia a dia dos consumidores de empresas é muito maior que a inflação oficial do governo. Muito maior. Ou seja, nessa hipótese que eu cogitei aqui de uma alta de juros de 10%, né, se chegar lá, se estivesse acima dessa inflação oficial, não seria suficiente para controlar a inflação. Os gastos continuam, a inflação ela é muito maior do que os números oficiais do governo. E a situação, então, caminha para essa estagflação que eu venho comentando aqui. Vamos falar do petróleo agora também, o petróleo que deu uma recuada, será que a gasolina vai baixar? Vamos falar disso, mas peço que você deixe esse like aí no vídeo. Vamos tascar esse like aí no vídeo, quanto mais likes esse vídeo tiver, mais pessoas vão receber indicação desse vídeo pelo YouTube. Então ajuda esse vídeo a chegar a mais gente, ajudar outras pessoas, ajudar também o canal a ter mais acesso, né? E também se inscreva no botãozinho aqui embaixo. Se inscrevendo nesse canal, você ajuda esse trabalho a crescer, esse trabalho a ter cada vez mais conteúdo para você, conteúdos relevantes como esse que você está vendo aqui no vídeo. Então se inscreve agora mesmo no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vou deixar uma dica também, fica o meu Instagram. Meu Instagram eu estou sempre também comentando notícias, análises lá no Stories. Então vai lá no Instagram, você encontra aqui também na descrição desse vídeo o meu Instagram, clica lá para seguir e também ter mais comentários como esse todos os dias. Então vamos falar do petróleo, né? Depois que os sauditas, a OPEP, né, disse que vai diminuir a produção dos barris de petróleo em 2 milhões de barris por dia, né? O preço passou a subir. E aí houve aquela preocupação, o Biden ficou furioso, louco da vida. Caramba, os caras me ferraram aí nas portas da eleição aí de meio termo, vou perder a maioria do Congresso, não é possível, tem que fazer alguma coisa. E o Biden agora deve estar anunciando um pacote aí, vai de novo vender as reservas do governo, cerca de 10 a 15 milhões de barris. Dessa reserva emergencial que os Estados Unidos mantêm, né? Essa reserva emergencial seria para momentos aí realmente delicados, mas está sendo usado hoje para tentar baixar o preço, principalmente pensando nas eleições. Só que faz o cálculo, se a OPEP está reduzindo 2 milhões de petróleo ao dia, 15 milhões, 10 milhões, não vai conseguir chegar no máximo a 7 dias, né? Você vai ter uma queda de preço aí de 7 dias, depois o preço volta a subir de novo. Então são medidas políticas e que não adiantam nada. E lembrando também que usando as reservas agora, obriga o governo a comprar as reservas, comprar de novo esse petróleo mais caro. Outra situação também do petróleo é que a China ainda atravessa essa política de lockdown zero, né? Que é uma loucura isso aí, né, velho? Puta que pariu, ainda nessa época a China ainda tá fazendo esses lockdowns, aí fechando tudo, é o que está acontecendo agora. Então, por que as cidades estão fechadas? Por que a economia está vivendo essa montanha russa, né? A China ainda não está consumindo a todo vapor o petróleo. Quando a China voltar a comprar com mais apetite, numa possível reabertura econômica, o preço vai subir ainda mais. E isso também vai impactar a inflação, né? Então a situação do Biden é bastante delicada. O Biden está aí enfrentando uma recessão, está enfrentando baixa popularidade e vai ter uma eleição aí de meio período pela frente que deve ser bastante ruim para os democratas nesse momento, né? Com certeza eles devem perder a maioria do Senado e do Congresso aí nessas eleições de meio período, e isso pode impactar a possibilidade de a tentativa de reeleição do Biden lá na frente. Então fica atento, porque o que eu trago nesse vídeo é que vamos entrar num momento global, financeiro muito difícil, um momento econômico bastante complicado, né? Isso vai afetar o mundo inteiro. Estamos falando do maior país do mundo, da moeda de reserva de valor do mundo, que é o dólar. Isso vai impactar o seu patrimônio, os seus investimentos, os seus negócios. Esse conhecimento aqui ele pode te ajudar a antecipar esses movimentos, né? Vou lembrar você que me acompanha há algum tempo que eu falei do crash do iene japonês frente ao dólar, frente ao real. E quem está no Japão, quem está acompanhando esse movimento, está vendo o quanto o iene vem se desvalorizando frente ao dólar, chegando aí a patamares muito fortes de alta, né?
Eu estou até investindo contra o iene japonês, desde que o Banco Central japonês resolveu ligar a impressora a todo vapor e está indo na contramão do mundo, né? Derrubando o valor da moeda. E contra o real também, né? Contra o real, a desvalorização do iene está muito grande. E eu alertei isso aqui desde o início, né? Bastante tempo eu venho falando da situação do Japão, como eu falo também da Europa, como eu falo dos Estados Unidos, como eu falo também, claro, do Brasil, né? Então eu venho antecipando para você aqui essas realidades econômicas, essas políticas, essas pautas de bancos centrais, de governos, e esse conhecimento realmente pode te ajudar. Por isso que você deve compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Então compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, com a sua família, com as pessoas que você conhece que de repente estão lá no Japão, as pessoas que moram nos Estados Unidos, que vão enfrentar esse cenário de recessão forte. Muita gente precisa desse conhecimento, então agradeço se você compartilhar esse vídeo. Deixa aqui embaixo também os seus comentários, como é que você está vendo esse momento. Você está aí nos Estados Unidos, como é que está o seu custo de vida? Como é que está aí o seu aluguel? Como é que está aí o supermercado? Na Europa, se você está na Europa e também quer comentar, deixa aqui embaixo para a gente ter uma conversa sobre isso. Você aqui no Brasil, como está vendo também esse atual momento? As eleições estão tomando conta do noticiário aqui, mas lá fora a coisa está pegando fogo. E claro que o próximo presidente também vai impactar tudo isso aí em relação a nós aqui no Brasil, né? Até o próximo vídeo. Tchau!